Em noites de lua cheia nas montanhas de Minas Gerais, o silêncio nunca é absoluto. O povo antigo sabe disso. As luzes se apagam mais cedo. Trancas são reforçadas. Cachorros ficam inquietos, latem sem motivo aparente. E então, quando tudo parece calmo demais, um uivo profundo e cortante atravessa os vales, fazendo até os mais céticos segurarem o fôlego. Hoje vamos falar sobre a criatura mais temida das noites mineiras, o lobisomem de Minas Gerais. Para muitos, ele é só uma lenda que se conta em volta da fogueira. Para outros, é uma lembrança real. Um medo que atravessa gerações. Porque os relatos, eles continuam surgindo. Sempre à mesma hora. Sob a mesma lua. A lenda do lobisomem é antiga, trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Mas foi nas montanhas e nos vales de Minas que ela ganhou uma força quase sobrenatural. Segundo o folclore local, quando uma família tem 7 filhos homens seguidos, sem nenhuma filha entre eles, o 7º está condenado. Se não for batizado como manda a tradição, seu destino é se transformar em um ser amaldiçoado. Metade homem, metade besta. Lobisomem. A transformação acontece nas madrugadas de sexta-feira de lua cheia. E não há escapatória. Mas nem todos acreditam que se trata de uma maldição involuntária. Há versões do mito que falam em pacto. Homens que, tomados por ódio, desejo de vingança ou sede de poder, se entregam voluntariamente à escuridão. Fazem oferendas, rituais, e recebem em troca o dom da transformação. Força sobre-humana, sentidos aguçados, e uma alma cada vez mais distante do que um dia foi humano. E como seria essa criatura? No interior de Minas, a descrição é quase sempre a mesma. Um ser alto, com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos negros e espessos. Os olhos são vermelhos como brasas, capazes de brilhar mesmo na mata mais fechada. Suas mãos são deformadas, com garras longas, e o cheiro que deixa no ar é sufocante. Uma mistura de sangue, terra molhada e enxofre. Os relatos populares são muitos. E alguns deles, bem difíceis de ignorar. Em São Tomé das Letras, no ano de 1992, 3 jovens voltavam de uma festa rural quando viram, à beira da estrada, uma figura imóvel. Ela estava agachada, como se observasse algo no mato. Quando os faróis a iluminaram, a criatura se virou lentamente, revelando olhos brilhantes e dentes enormes. Os jovens tentaram dar ré, mas o carro falhou. O desespero tomou conta. Quando finalmente o motor respondeu, aceleraram para longe. Mas, ao pararem em casa, perceberam. O capô do carro estava coberto de arranhões profundos, como se garras tivessem tentado rasgá-lo ao meio. Em Barbacena, 2007, moradores começaram a perceber ataques misteriosos a galinheiros. Ovelhas degoladas. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma pegada convencional. Um morador chegou a instalar uma câmera improvisada e captou algo assustador. Uma sombra grande, bípede, movendo-se com uma velocidade impossível. Uma semana depois, um agricultor da região encontrou pegadas profundas que simplesmente terminavam no meio da mata, como se a criatura tivesse desaparecido no ar. E o caso de Lavras, em 2015, talvez seja um dos mais inquietantes. Uma senhora desconfiou do comportamento estranho do filho do vizinho. Durante várias sextas-feiras, ele sumia à noite e só reaparecia ao amanhecer, com aparência esgotada, coberto de arranhões. Um dia, confrontado, ele teria confessado sentir dores insuportáveis toda a noite de lua cheia, seguidas de um apagão. Quando acordava, estava no meio do mato, com as mãos sujas de terra e sangue. Pouco tempo depois, a família inteira se mudou. Sem aviso. Sem explicação. O que essas histórias têm em comum? Silêncio. Segredo. Medo. Para muitos em Minas Gerais, o lobisomem representa mais do que uma criatura. Ele simboliza o castigo, a herança de culpas antigas, e o peso de segredos familiares enterrados. Tanto que muita gente evita até falar o nome da criatura com medo de atrair sua presença. Há ainda quem conheça métodos para deter a transformação. Dizem que se você jogar uma chave de igreja sobre o homem amaldiçoado,
ele não se transforma naquela noite. Outros falam em unção com óleo sagrado. E há uma tradição mais extrema: fazer o homem amaldiçoado sangrar 7 vezes. Cada ferida é uma tentativa de quebrar o ciclo da maldição. Uma crença ainda mais sombria diz que o lobisomem não é exatamente um ser único. Seria, na verdade, um espírito errante que se hospeda em corpos humanos, e que pode passar de pai para filho, de geração em geração. Fado herdado. Segredo mantido. A lenda do lobisomem de Minas não é apenas uma história de terror contada ao redor da fogueira. Ela vive no imaginário popular. Está presente nos sussurros entre vizinhos, nos olhares desconfiados, nas noites em que os cachorros não param de latir e ninguém ousa sair. E enquanto houver lua cheia sobre os campos mineiros, sempre haverá alguém vigiando a escuridão. Sempre haverá o temor de que, a qualquer momento, um novo uivo rasgue o céu e anuncie que a maldição está solta outra vez. E você? Acredita no lobisomem? Conhece alguém que jura ter visto algo estranho numa sexta-feira de lua cheia? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem adora os mistérios do Brasil profundo, e não esquece de se inscrever no canal. Porque às vezes, o que mora nas sombras não é apenas uma história antiga, mas algo que continua caçando e esperando.